If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn. Quando queremos dizer que alguém é ardiloso, astuto ou pérfido, costumamos dizer que é maquiavélico. O adjetivo não é nada lisonjeiro, mas o responsável por ele é um dos filósofos mais importantes da história da filosofia política, Nicolau Maquiavel. Nasceu em Florença na época do Renascimento, entre 1469 e 1527. Como sabemos, o Renascimento foi um período de intensa renovação. Caracterizou-se por um movimento intelectual baseado na recuperação dos valores e modelos da antiguidade greco-romana, contrapondo-os à tradição medieval ou adaptando-os a ela. O Renascimento referiu-se não apenas às artes plásticas, à arquitetura e às letras, mas também à organização política e econômica da sociedade. Um dos livros mais famosos de Nicolau Maquiavel é O Príncipe. Durante o período medieval, o poder político era concebido como presente divino. Os teólogos elaboraram suas teorias políticas baseadas nas escrituras sagradas e no direito romano. No período do Renascimento, os clássicos gregos e latinos passaram a lastrear o pensamento político. Maquiavel, no entanto, ele elaborou uma teoria política totalmente inédita, fundamentada na prática e na experiência concreta. O Príncipe sintetiza o pensamento político de Maquiavel. A obra foi escrita durante algumas semanas, em 1513, durante o exílio de Maquiavel, que tinha sido banido de Florença, acusado de conspirar contra o governo, mas só foi publicada em 1532, 5 anos depois da morte do autor. Como tinha sido diplomata, o homem de Estado Maquiavel conhecia bem os mecanismos e os instrumentos de poder. O que temos em O Príncipe é uma análise lúcida e concreta do poder político, visto por dentro e de perto. Os fins justificam os meios. A Europa passava então por uma grande transformação, uma nova classe social. A burguesia comercial buscava espaço político junto à nobreza, ao mesmo tempo em que assistia a um movimento de centralização do poder, que daria origem aos estados absolutistas. Em O Príncipe, a política não vista mais através de um fundamento exterior a ela própria, mas sim como uma atividade humana. O que move a política, segundo Maquiavel, é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. A primeira leitura que se fez dos escritos de Maquiavel tomou o livro como um manual de conselhos práticos aos governantes. A premissa de que os fins justificam os meios passou a nortear a compreensão da obra. Daí a reputação de maquiavélico dada ao governante sem escrúpulos. O pensamento político contemporâneo. O Príncipe tem um estilo elegante e direto. Suas partes são bem organizadas, tanto na apresentação quanto na distribuição dos temas. O procedimento principal do narrador é comparar experiências históricas com os fatos contemporâneos, a fim de analisar a sociedade política. Em algumas passagens, o próprio autor se torna personagem das situações que descreve. Podemos dividir a obra política de Maquiavel em 4 partes: classificação dos estados, como a conquistar e conversar os estados, análise do papel dos militares e conselhos aos políticos para a manutenção do poder. Dizemos que Maquiavel é o fundador do pensamento político contemporâneo, pois foi o primeiro a pintar os fatos como realmente são, e não mais como deveriam ser. Além de O Príncipe, Maquiavel deixou outras obras, como o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, A Arte da Guerra e Histórias Florentinas. Deixou também uma peça de teatro, A Mandrágora, e se tornou um clássico do repertório teatral de todos os tempos.
Virtude e fortuna em Maquiavel a partir da obra O Príncipe. A virtude trata-se da capacidade do príncipe em controlar as ocasiões e acontecimentos do seu governo das questões do principado. O governante, com grande virtude, constrói uma estratégia eficaz de governo capaz de sobrestar as dificuldades impostas pela imprevisibilidade da história. Assim, o político com grande virtude observa na fortuna a probabilidade de edificação de uma estratégia para controlá-la e alcançar determinada finalidade, agindo frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites e explorando as possibilidades perante a mesma. Destaque-se também a estabilidade requerida por Maquiavel. A virtude seria a forma de manter a paz e estabilidade do principado. Outro ponto importante é acerca da superioridade da vida pública em detrimento à vida privada na constituição da virtude. Por fim, destaca-se a constatação dos valores e virtudes da moral cristã tradicional à época de Maquiavel. A fortuna diz respeito às circunstâncias, ao tempo presente e às necessidades do mesmo. A sorte individual é para o filósofo a ordem das coisas em todas as dimensões da realidade que influenciam a política. Observa-se que a fortuna não pode ser vista como um obstáculo ao governante, mas um desafio político que deve ser conquistado e atraído. O príncipe que vive despreparado em função de fortuna apenas atrairá desonra e fracasso, mas a virtude procura utilizá-la, controlá-la da tal forma que ele possa ser útil. É nesse sentido da fortuna que se debruça este trabalho, isto é, procura esclarecer cerca da determinabilidade da fortuna. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be